Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Wilza de Luna, leciono lá no Motivo Oriental e hoje eu estou aqui com vocês nesse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre um conteúdo que nós já estudamos, que são os pronomes e a coesão textual. Nesse primeiro slide eu faço uma breve apresentação, também disponibilizo o meu e-mail, caso vocês queiram mandar para mim alguma dúvida, enfim, fiquem à vontade, o endereço é esse que está aí, wilza.luna@colégiomotiva.com.br, ok? O próximo slide que eu trago para a gente conversar traz o assunto, que são, deixa eu dar uma voltinha, que é justamente pronomes e coesão textual, como eu já havia dito para vocês, tá bem? A gente aprendeu no começo do ano que é muito importante para construir, fazer um texto bem escrito, que a gente saiba evitar as repetições. Então, os pronomes, eles aparecem nesse momento como um recurso para a gente muito interessante, muito útil, né? Indispensável, para que a gente consiga fazer essas substituições e tenha um texto mais bem escrito, um texto que a gente consiga ler e ele não fique, digamos assim, mal costurado. Então, quando é que a gente fala que ele está mal costurado? Quando a gente vai unir as frases, né? Construindo aquele parágrafo, e quando a gente não consegue estabelecer conexão, ligação entre essas frases, evitando as repetições. Então, aqui nas informações importantes sobre... Primeiro, eu queria dizer para vocês que essa aula ela está presente, né, lá na primeira unidade, no capítulo 2, e ela está com esse título de pronomes e coesão textual. Então, além do vídeo e do que nós propomos aqui nesse momento pedagógico com os slides, vocês também podem estar pegando o livro de língua portuguesa e estar vendo esse conteúdo lá, da mesma forma que a gente já estudou na escola inicialmente, lá no começo do ano. O próximo slide mostra para a gente um pouquinho dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles são muito importantes, porque eles substituem o sujeito na oração, ou seja, quem realiza a ação. Então, a gente vai ter esses pronomes pessoais podendo estar flexionados, tanto com relação ao número, como também com relação ao gênero. E aí também tem as pessoas do verbo, que aí vai depender de quem é que fala, né? Então, no primeiro momento, a gente tem os pronomes que estão na primeira, segunda e terceira pessoa do singular, que são eu, o tu e o ele. No caso ele, a gente pode ter a flexão de gênero, que pode ser ela também. E temos também os pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa do plural, e aí existe uma flexão no número, né? Plural ou singular, nesse caso no plural, que é o nós, o vós e o eles, ok? A gente tem nessa terceira coluna os pronomes pessoais do caso reto. Na última coluna, a gente tem os oblíquos, que também tem pessoa, também flexionam quanto ao número, tá certo? Ou seja, eu posso usar o me, posso usar o mim, posso usar o comigo, tanto para o masculino quanto para o feminino. Isso vai depender do contexto, vai depender de quem esses pronomes estão retomando, tá certo? Então, olha só, lembrando que o principal no estudo dos pronomes não é que vocês memorizem esses pronomes agora, não é esse o nosso objetivo. Até porque muitos desses pronomes vocês já fazem uso no dia a dia de vocês. Então, assim, não precisa estar preocupado em memorizá-los, mas é importante conhecê-los para que na hora da gente estar construindo um texto, a gente consiga utilizar o pronome que seja mais adequado para o que nós queremos fazer, para o que é a nossa intenção como escritor, tá certo? Aí, olha só, no próximo slide eu trago para vocês os pronomes demonstrativos, que também são muito usados no nosso dia a dia. Eles também flexionam quanto ao número, eles flexionam quanto ao gênero, e o uso desses pronomes, ele também vai estar intimamente associado à nossa intenção. Então, os pronomes demonstrativos ainda têm uma outra questão que é bem interessante. Dependendo da posição ao que nós nos referimos, a gente vai utilizar o pronome demonstrativo diferente. Então, por exemplo, quando o que nós estamos nos referindo, a pessoa, o objeto, enfim, ela está perto de quem fala, a gente usa este, esta, isto. E quando está perto da pessoa com quem falamos, esse, essa, isso. Ou flexionado no plural, né? Como seja a situação do uso no momento. E quando está longe de quem fala e de com quem se fala,
aí a gente usa aquele, aquela e aquilo, né? E aí a gente vai estar atento dentro do texto para quando a gente estiver usando esses pronomes demonstrativos, para saber exatamente isso, porque você que constrói o texto, que é o autor do texto, é quem sabe exatamente o momento correto de utilizá-los. Então tem que ficar atento para esse detalhe com relação aos pronomes demonstrativos. O nosso próximo slide vai falar a respeito dos pronomes possessivos. E aí a gente tem que estar muito atento para esse pronome, porque inclusive quando nós estudamos aquele textinho lá, fizemos a leitura daquele texto do Bisabia Bisabel, que a menina, ela descobre que a bisavó dela é aquela menina maravilhosa e linda que está naquela foto, naquela caixinha tão especial. Uma das perguntas daquela atividade era justamente quando ela se refere à bisavó, quando ela diz a minha bisabia, né? E ali naquele momento a gente questionava vocês com relação a qual era o sentido que dava esse minha, que é justamente o sentido de posse. Então a gente tem que ficar bem ligado aí nesse sentido que os pronomes possessivos trazem, que é sempre, como o próprio nome já diz, de possessividade, de possessão. É meu, tá certo? Então a gente vai ver que eles também flexionam com relação à pessoa. Então a gente tem o meu na primeira pessoa, o teu segunda e seu terceira. Nosso primeiro do plural, vosso segunda do plural, e nesse caso, seus, suas, seria no caso a terceira pessoa do plural, os seus, suas, tá certo? Seria essa terceira pessoa do plural. Então, olha só, esses detalhes das flexões com relação à primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, eu vou estar cobrando mais de vocês com relação aos pronomes pessoais. No que diz respeito aos pronomes possessivos e demonstrativos, a gente não vai cobrar tanto para vocês essa flexão de pessoa, da pessoa do pronome. A gente vai ficar mais atento apenas quando se tratar de singular ou de plural, tá bom? Olha só, a proposta do próximo slide é lembrar a vocês o que é a coesão. Eu já falei nos outros slides, nos anteriores, que a coesão nada mais é do que essa ligação entre essas frases. Quando você constrói um texto, você precisa estar atento a como construir, a como ligar essas frases, construindo sentido, mas também atribuindo a essas frases uma sofisticação, uma escrita mais elaborada. E para fazer isso, a gente vai necessitar não só de pronomes, como também de outros marcadores, como os temporais, quando a gente fala no começo da manhã, ou então quando a gente usa também outras classes de palavras como conjunções, mas não é agora o nosso assunto. O nosso assunto agora é pronomes. Então a gente tem que estar bem atento para o que a Tio Wilza está cobrando agora para você.